Bom dia a todos. É realmente uma emoção muito grande estarmos aqui. Mas, a primeira coisa que me chamou a atenção, além de os corações queridos, né, que a gente vem rever, foi o sistema que a casa implantou, né, de tecnologia, e principalmente quando eles implantaram aquele sistema em que eles apresentam o apresentador, o palestrante, com a foto de 300 anos atrás, que é o antes e depois. Sabe aquele sistema que aparece duas fotos, o antes e o depois? Aí a pessoa vê ao vivo, assim, diz assim, nossa, como envelheci. Mas tudo bem. Muito bem, obrigada. Bem, gente, mais uma vez, bom dia a todos. Que a misericórdia divina possa nos envolver neste domingo. Eu gostaria de ter um doce, um lencinho. Alguém tem? Um lencinho de papel? Aqui de baixo? Ok. Achei. Desculpe a vocês, mas eu já fui premiada, assim, de carteirinha, a chorona do ano, tá? E eu me emociono até em inauguração de ponte. Então, fiquem certos, imagina hoje, né? Então, mas é um prazer muito grande, imenso, estar aqui. Ok, querida, achei, obrigado, muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui hoje, uma alegria enorme, é uma honra estar participando do 13º aniversário do QSSF. Nós que vimos essa casa nascer, nós que acompanhamos mesmo de longe todo o trabalho, todo o esforço, porque sabemos que abrir uma casa espírita é muito fácil. Abrir as portas de uma casa espírita, ela é muito fácil. Seja no plano material, tem algumas dificuldades para se manter uma casa espírita. Mas abrir uma casa espírita e manter as suas portas abertas à luz, manter a conexão com o alto, trazendo sempre os postulados ensinados pelo mestre, mantendo sempre fiel aos ensinamentos de Kardec. Não é para qualquer um. E tenho certeza absoluta que nesses 13 anos, os fundadores, os mantedores desta casa, para que isto ocorresse, para que esta conexão, para que esta porta aberta à espiritualidade, na fidelidade a Jesus, certamente eles tiveram e têm que fazer 24 horas. Tem eles que terem a conexão, serem fiéis à advertência de Jesus, da qual está em Mateus, capítulo 26, versículo 41, a advertência de Jesus, quando eles dizem, orai e vigiai. E com certeza absoluta, que os mantedores, os fundadores, os trabalhadores de uma casa espírita, para que ela permaneça aberta, dentro de uma conexão fiel a Jesus e a Kardec, precisam pautar os seus passos, as suas diretrizes nessa advertência de orar e vigiar. Com certeza, uns poderiam dizer, mas todos oram. Claro, todo mundo ora. Mesmo porque agora
no ano de 2014, o ano passado, o instituto que tem em Massachusetts, o Center de Study of the Global Christianity em Southampton, em Massachusetts, soltou uma pesquisa. Eles fazem uma pesquisa anual do número de pessoas global que tem uma religião. E olha que nesse contexto global, que foi essa pesquisa que foi feita por Todd M. Johnson, ele traz o seguinte relato para a gente. Em 1970, no ano de 1970, na pesquisa que foi feita, 82% da população global tinha uma religião. Em 2013, cresceu 6%. 88% da população global também declaravam ter uma religião. E a proposta, o estudo, mostram que em 2020 serão 90% da população global deverão se declarar religiosos ou ter uma religião. Isso é ótimo. Isso é excelente. Porque, como a palavra mesmo já diz, religião é o homem buscando se religar a Deus. É o homem buscando uma direção a um ser maior, buscando uma força, seja o nome que ele der, Deus, Jeová, seja o nome que ele queira dar, mas buscando e conscientizando e aceitando uma força maior que nos dirige, que dirige o universo. Bem, mas dentro dessas religiões ficamos pensando. Dentro dessas religiões, cada um tem o seu jeito de orar. Como nós mesmos estamos congregados a uma só ação, dentro da doutrina espírita. Mas cada um de nós tem o seu jeito de orar, correto? Cada um. Tem pessoas que preferem orar buscando uma posição, uma determinada posição. Seja enjoelhado, seja deitado. Há uns que necessitam buscar uma posição. Há outros que preferem orar de olhos fechados. Há outros que preferem orar de olhos abertos. Há aqueles que preferem orar em grupo. E há aqueles que preferem orar tendo uma pessoa querida, estimada a seu lado. Não importa. Não importa a companhia, se é especial, se é sozinho, se é olhos abertos, se é olhos fechados. Não importa a posição. Não importa a postura que nos coloquemos para orar. Não importa as circunstâncias da qual estamos orando. E nessa questão de circunstância, me vem à memória, há tempos atrás, um conhecido, uma pessoa, a gente conversando sobre essa questão de orar, de vibrações, e me contou um fato. Essa pessoa ela vem de uma família evangélica, nasceu dentro de uma família evangélica, e me contando que teve uma luta muito grande para conseguir tudo que ele queria na vida, e ele estava querendo fazer uma pós-graduação na Argentina, e estava no meio o início de um casamento. Então, assim, uma luta muito grande, um esforço muito grande, com muita dificuldade ele conseguiu.
E quando ele chega, no primeiro dia que ele chega, está no hotel na Argentina, ele vai tomar banho, ele está na banheira e ele sentiu uma gratidão tão grande pela conquista dele, de Deus ter proporcionado, ajudado ele a vencer todos os obstáculos e estar ali pronto para realizar o sonho dele da pós-graduação, que ele, dentro da banheira, elevou o pensamento e fez uma prece. E ele me disse: eu nunca fiz em toda a minha vida uma prece com tanto sentimento como eu fiz aquela de gratidão. Diz ele que, ao retornar, comentando, conversando com a mãe, muito religiosa, fala para ela, com muita alegria, do que ele sentiu dentro daquela banheira, como que ele orou a Deus. E a mãe só faltou falar com ele: sai de reto, Satanás. Porque aquilo era um absurdo, ele orar dentro de uma banheira. Que aquilo não era local para ele orar a Deus. E diz ele que ficou muito triste com aquilo. Quando ele me contou isso, eu falei: meu Deus, então eu sou herege de carteirinha. Porque se tem uma coisa que eu gosto pessoalmente é de orar debaixo do chuveiro. Aliás, eu gosto de chorar debaixo do chuveiro, conversar. E a gente, quando mora sozinho, então tem mais liberdade. Eu, pelo menos, falo alto, debaixo do chuveiro, canto, né? E, por incrível que pareça, um dia, a minha netinha caçula, estava comigo, creio que muitos de vocês conhecem, a Marcela, agora está com 10 anos. Ela estava comigo, e eu de manhã estou tomando meu banho, tá? E comecei lá a rezar. É hora que, não sei, parece que aquela água tem alguma coisa do meu edifício que me leva a orar. E eu estou orando, falando com Deus, conversando. Minha netinha fala comigo assim: vó, você está doida? Eu falei: não, minha filha, por quê? Você está falando sozinha, vó? Eu falei: não, meu amor, não, vovó está orando, vovó está rezando. Aí ela fez assim. Eu falei: você está rindo por quê, Marcela? Você está orando, os anjinhos estão tudo te vendo pelada. Falei: não, Marcela, está todo mundo de cara para a parede, só ouvindo. Mas, na realidade, não importa. Nós sabemos que não importa onde, como oramos. O Espírito de Joana de Ângelo nos fala que o importante é o estado oracional da alma. Porque quando a alma está em estado oracional, ela não pede, ela doa-se. E este é o importante, que a gente tenha a alma em estado oracional, independente do local onde estiver. Por isso, encontramos no Evangelho, no capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, a recomendação do Espírito de Monod, de Bordeaux, uma mensagem de 1862, quando o Espírito, isso está no Evangelho, capítulo 27, quando ele diz: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos oram, mas muito poucos sabem orar. Que importância terão perante o Senhor as frases que juntais umas às outras sem compreender o que dizeis, por ser vosso hábito e um dever que cumpris e que, como todo dever, vos pesa? O que ele nos diz?
que todos nós oramos, mas poucos nós sabemos orar. Isso me faz lembrar também uma amiga, muitos anos atrás, a gente conversando, e ela fala comigo assim: olha, Jara, eu chego tão cansada do trabalho em casa, tão cansada, que enquanto eu embalo, ela tinha um neném, enquanto eu embalo o Ramon, eu vou ver na minha novela e já vou fazendo a minha prece para adiantar o meu lado. Aí a gente pensa, neste caso, em que ela já vai fazendo a prece para adiantar o lado dela. Me digam, é o dever, pois não? Uma pessoa que tem um carro dourado, PT Cruz, carro dourado. Quem tem um PT Cruz? Se não tiver dono, eu fico com ele. Não? Ok. Bem, mas analisando a colocação desta amiga, quando ela diz que faz a prece já para adiantar o lado dela. Então, ela teria a prece como um dever, mas não aquele dever em termos de gratidão, não o dever de cristão, mas o dever daquele que diz assim: eu vou levantar de manhã porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. E não como nos diz aqui o Espírito de Monod no Evangelho, capítulo 27. Ele mostra bem claro que são palavras repetidas, são palavras sem nexos de ligação para com Deus. A recomendação de Jesus para que, quando vamos fazer uma prece, ele nos deixa a recomendação, ele nos deixa a receita de como fazer uma prece. E ele nos diz, em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando orardes, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em segredo, e teu pai que vê em segredo, e demos continuidade. Mas o interessante é que ele coloca, olha a receita, quando orardes, entra para o teu aposento. Jesus usava, como nós sabemos, dentro da sua didática divina, ele usava todas as coisas do povo daquela época, o seu dia a dia. Então ele fala de um aposento. Trazendo isso para os nossos dias, o nosso aposento, o nosso quarto na nossa casa, é a parte mais íntima da casa, correto? É a parte que a gente reserva a guardar os nossos bens, mesmo que materiais. Se a gente tem algum documento, se a gente tem alguma coisa, a gente sempre guarda. As mulheres que têm os sapatos preciosos, é onde? No closet, no quarto. Bom, se temos uma joia, se temos alguma coisa, sempre se guarda no quarto, aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil guarda dentro do pote de açúcar, né, para o ladrão não achar. Né? Ou no pote de feijão, alguma coisa assim. Mas, na realidade, a gente sabe que o aposento, levando ao lado da nossa casa, é a nossa parte íntima. E quando Jesus diz, quando orares, entra para o teu aposento, entra para a sua parte íntima. Por quê? A nossa mente é como se fosse uma casa. Vamos entrar para a parte íntima. Vamos entrar
mergulhar dentro de nós mesmos. E ele fala, e fechando a tua porta. Quando estamos em casa, que vamos para dentro do quarto e queremos estar reservado, queremos estar, o que nós fazemos? Fechamos a porta. Fechamos a porta para o quê? Qual é o objetivo? Para não sermos incomodados. Então, da mesma forma, quando orarmos, entremos para o nosso aposento íntimo, interno, e fechemos a porta. Fechemos a porta das conexões exteriores, do trabalho, dos problemas que estão lá fora, e nos concentremos. Algum tempo atrás, numa casa que nós fomos, numa casa espírita que nós fomos falar, nós vimos que na hora da prece, chamou atenção, nós estávamos sentados atrás de nós, tínhamos duas moças sentadas, e na hora da prece, está falando, eu comecei a escutar o chuchu, eu achei que era da prece, uma era falando com a outra, você vai no McDonald's depois? A outra, vou. Ah, mas a batatinha, olha, do Burger King é mais gostosa. A gente fica imaginando, não fechou a porta. Ela pode ter entrado, mas na hora deixou a porta aberta e a batatinha do McDonald's se fez mais alto. Então, Jesus recomenda, quando orardes, entra para dentro do teu aposento e fecha a porta. Porque é nós e Deus. É a ligação nós e Deus. Qualquer lugar nós podemos orar, em qualquer posição, desde que sigamos uma conexão, para termos uma conexão com Deus direta, a recomendação de Jesus. Há pessoas que dizem, eu vou lá no centro orar. Eu vou para a igreja para orar. Será que a gente precisa? A gente até no trânsito, dentro do carro, a gente pode orar. Não há necessidade. Viemos ao centro, vamos à igreja, para que mesmo então? Ou alguém pode me perguntar se não é para orar. Ao centro espírita, a gente veio para juntarmos-nos numa comunidade, trocarmos energias, estudarmos, aprendermos, porque este é o objetivo do centro espírita. Amai-vos e instruí-vos. É que a gente aprende a doar, a receber e a doar. Aprendemos e ensinamos ao mesmo tempo. Mas para orar, podemos orar em qualquer lugar. Tal qual Francisco de Assis, ao ouvir o chamado do alto, Francisco, reconstrua a minha igreja. Equivocadamente, no primeiro momento, ele começa a carregar pedra e botar pedra em cima de pedra, porém a voz não calava. Francisco, construa, erga a minha igreja. Só depois, mais tarde, é que ele vai entender que o que é chamado, o que lhe é convocado, é construir a igreja dentro de si e dentro dos outros. Então, a igreja, o centro, nós não estamos no centro só aqui, esse momento que estamos aqui, não. Nós não estamos na doutrina espírita somente nos dias que viemos ao centro. Nós devemos estar com ela em nossos corações, nas nossas ações diárias. A igreja
estar conosco em todos os lugares, porque ela é implantada ou deve ser implantada em nós, no nosso íntimo. Então, podemos orar, podemos estar orando na igreja em qualquer lugar, em qualquer situação. Não há necessidade também para orar de palavras bonitas. Vocês já viram que muitas vezes a gente no centro fala assim, fulano, faz a prece? Ah, eu não sei fazer prece. Ah, eu não sei falar bonito. Mas será que Deus só ouve palavras bonitas? A prece só tem que ser constituída de palavras bonitas? Isso me faz lembrar um caso que talvez vocês conheçam, já devem ter ouvido falar, claro, de Divaldo Pereira Franco. Ele conta que quando ele novo, começando na doutrina, lá para os seus 17 anos, 18 anos, ele na Federação Espírita Baiana, da Bahia, foi convidado para fazer uma prece. Só que antes, ele conta que ele tinha visto uma palavra, pusilâmine. E ele achou aquela palavra, nossa, que palavra assim, parece uma coisa forte, né? Pusilâmine, parece alguma coisa de magnitude. Próxima oportunidade que eu tiver, eu vou usar essa palavra. E na Federação Espírita Baiana, numa reunião, o presidente convida o jovem Divaldo Pereira Franco para fazer a prece. E na hora ele falou, é hoje. É hoje. E ele vai à frente e começa, Senhor Jesus, com seus lábios pusilâmes, e fez a prece. Tá, terminou tudo, então para ir embora, o presidente chega e fala com ele assim, o Divaldo, muito emocionante a sua prece. Parece que eu vi uma palavra e eu queria tirar dúvida com você. Acho que eu não ouvi. Aí ele fala assim, me parece que você falou pusilâmine. Ele falou, é assim? Palavra forte. Ele falou, se você sabe do que se trata? Ele falou, sim, magnitude, forte. Ele falou, meu filho, ao chegar em casa, dá uma olhadinha no dicionário, acho que você devia estar um pouco equivocado. E Divaldo disse que aquilo ficou incomodado, tá? Mas a primeira coisa que ele chegou em casa foi pegar o dicionário para olhar. Jovem, né? Quando ele abre o dicionário, está lá, pusilâmine, venenoso, venaz. E ele falou, então ele aprendeu que a partir daí não são as palavras rebuscadas. Então devemos falar com o coração e não com o dicionário. Então fazer uma prece, ela não precisa de palavras bonitas, rebuscadas. Porque muitas vezes um suspiro, muitas vezes a gente está tão angustiado, ou mesmo algumas vezes tão alegre, que a gente, oh meu Deus, e é uma imensa prece, somente numa expressão. É uma expressão que faz com que as nossas vibrações subam em uma só palavra. Mas a intensidade do coração, da vibração, do agradecimento, nos faz atingir o objetivo. Mas, pergunta-se no Livro dos Espíritos, na pergunta 658, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, a prece é agradável a Deus? Porque muitas vezes também a gente ouve as pessoas dizerem assim, mas para que eu vou fazer? Deus já sabe de tudo, sabe todas as minhas necessidades, me conhece por dentro, sabe de tudo, sabe se eu estou alegre, se eu estou triste, então não tem necessidade, ele sabe tudo. Será que não? Então Kardec pergunta, a prece é agradável a Deus? E os Espíritos da Verdade respondem, a prece é
sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. É o que falamos, que muitas vezes um suspiro, muitas vezes nem pronunciamos a palavra, mas o pensamento sobe e agradece. E já é o suficiente para Deus. Porque a intenção é que é tudo. A intenção, a vontade, o desejo, porque é o nosso pensamento. E pensamento é vida, é força. Através do pensamento é que tudo começa. Construímos a vida inteira através dos pensamentos. Aí a gente fala, orar em voz alta ou orar em voz baixa? Qual dos dois? Eu tenho tinha um tio, tenho ainda porque está na espiritualidade, continua sendo meu tio, né? Não só porque perdeu o corpo físico. Mas eu tinha um tio, pastor, e sempre quando ele ia à minha casa, ele morava no Rio e eu morava em Minas. Ele ia à minha casa, assim, tivemos longos e longos e longos anos de uma troca muito boa, muito gostosa de informações. Muitas vezes ele ia para minha casa e a gente ficava até de madrugada, ele com a Bíblia e eu com o Evangelho. E ele perguntava, muitas vezes eu perguntava para ele, ô tio, o que diz a sua religião, aí, os seus ensinamentos quanto a Adão e Eva? Foi ou não foi o primeiro homem? Foi. Mas como é que ele sai, depois mata Caim, e aí encontra a tribo de Sete? Se não tinha... Ah, não, pera um pouquinho que eu vou ver. Então, a gente vivia nas trocas de informações, assim. E era uma delícia. Um dia ele chegou em casa e eu falei, olha, tio, hoje eu tenho palestra. O senhor, desculpe, fique à vontade, né? Mas à noite eu tenho palestra. Ele falou assim, mas eu posso ir? Eu falei, claro, que quem assustou fui eu, né? Claro, sim. Aí minha tia era missionária, né? Juntei ele pastor e minha tia missionária. Que hora? Eu falei, olha, eu saio daqui às 7 para estar no centro. Então tá, 7 horas estava ele lá de terno, gravata, né? E a Bíblia debaixo do braço, porque vai que precisa, né? Então, vamos nos... E ele foi, tá? Foi, assistiu, evidente que o passe, expliquei para ele todo o processo, o que queria ocorrer, tá? No evidente que o passe ele não tomou, tudo bem, não foi para a cabine, sai lá, sei lá o que tem lá dentro, então vamos reservar. Ficou do lado de fora, tá? No final, ele falou comigo assim, não, achei ótimo, não achei nada de que venha contradizer a palavra de Deus. Só tem um ponto. Eu falei, vocês não louvam a Deus. Como não, tio? Como é que a gente não louva a Deus? Ninguém falou nada, só a pessoa lá na frente que orou. Os outros ficaram calados, ninguém louvou a Deus. Tem que ensinar a louvar a Deus. Ou seja, somente com a prece geral é que eles achavam que tinham louvado a Deus. Mas a doutrina espírita nos fala, Jesus nos ensinou sobre isso, que não são dizendo Senhor, Senhor, que entrarão no reino de Deus. Não é pela voz alta, pela voz baixa de uma prece, é que ela será mais ou menos ouvida. Porque, na realidade, o orar, o que nós devemos é orar, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvi-lo. Até podemos ouvir a Deus. E como? E como podemos ouvir a Deus? Deus nos fala nos mínimos detalhes.
Deus nos manda respostas às nossas preces, às nossas orações, de várias formas. Mas muitas vezes estamos tão envolvidos no materialismo, no corre-corre do dia, que não percebemos. E achamos que Deus não nos ouve. Chegamos muitas vezes a dizer, oro, 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 e só coisas piores me acontecem. Não entendemos que muitas vezes precisamos passar por aquele momento. E se passamos com o auxílio dele, sendo carregado no colo, mas achamos que não. Pedimos a Deus que nos livre de todo o mal. Porém, o mal que nós achamos ser mal é o bem que vai nos fazer crescer. Mas como? Como eu posso ouvir Deus? Eu falo por mim. Eu falo por mim, Jara. Que eu só posso aprender a ouvir Deus fazendo calar dentro de mim este homem velho, vicioso, insolente, que insiste em viver dentro de mim. E muitas das vezes, falando tão alto, que me faz perder o rumo, que me faz não ouvir a mensagem de Deus que chega até a mim. Por isso, é a segunda advertência do Cristo, quando ele nos diz: vigiai e orai. Orai e vigiai, para que não caiais em tentação. Quando Jesus adverte aos seus discípulos, nesta passagem, o Evangelho nos fala que Jesus convida Pedro, Tiago, para que com ele fosse ao monte e orar, porque estava chegando o momento crucial da jornada do Cristo. E ele convida, eles sobem até o Monte das Oliveiras. Jesus se afasta e pede a eles: orai e vigiai. Orai, tudo bem, mas vigiar o quê? Se eles estão no meio da montanha lá em cima e são só eles. Evidente que Jesus não estava falando dos assaltantes, que Jesus não estava falando de malfeitores. Jesus estava falando dos pensamentos. Jesus estava recomendando para que orasse e vigiasse os seus pensamentos para se manter numa vibração. E ele adverte: vigiai, para que não caiais em tentação. Mas que tentação? A nossa mente é como uma casa, seja grande ou seja pequena. Pode ser limpa ou pode ser suja. Vamos imaginar as casas por aí afora. Quem trabalha com limpeza pode muito bem saber disso. Encontra a casa limpinha, encontra a casa suja, encontra mais ou menos também. Mas a nossa mente é uma casa que nós criamos pensamentos, seja ele bons ou negativos. Pensamentos: temos a casa limpa ou a casa suja. Tal qual a nossa casa
Nós decidimos se a queremos limpa ou se a queremos suja. E essa é a nossa mente. Nós não cuidamos da nossa casa mental da mesma forma que cuidamos da nossa casa. A gente tem um cuidado de manter tudo limpinho, clorox para cá, vamos desinfetar, vamos fazer, tem que isso. E a nossa mente, a nossa casa da mente? Como está? Está higienizada? Mantemos limpa? Quem gostaria de ter ratos, insetos na sua casa? Ninguém. Mas para que isso não ocorra na nossa casa, o que a gente precisa fazer? Manter a casa limpa. E assim é a nossa mente. Precisamos saber manter a casa mental limpa. Paulo mesmo já nos dizia. Paulo nos disse, somos cercados por uma multidão, uma nuvem de testemunhas. À nossa volta, nós estamos mergulhados no meio dos espíritos, tal qual o peixe está envolvido pela água. Estamos envolvidos por eles, tal qual o peixe está envolvido pela água. O Espírito da Verdade nos fala, quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam em nossas vidas? E eles falam sim, mais do que vos pensas, porque são eles que vos dirigem. Na maioria da parte, são eles que vos dirigem. Tem um ditado que diz, me diga, como é que é mesmo? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas pelo lado espiritual falamos o contrário. Me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Me diga como tu pensas. Como é que está a tua casa mental? E eu te direi com quem tu andas. Quem gostaria de estar com uma ligação negativa? Saber que estamos acompanhados de mentes negativas e ruins. Gostaríamos? Se nós passássemos em frente a um espelho, da qual revelasse as nossas companhias espirituais, o que nós gostaríamos? De luz ou de treva? E não adianta. Aí eu vou para o centro, vou tomar aquele forte, aquele passe forte lá com a Marisa, que é forte mesmo, porque aí eu estou livre. Com a Marisa. Não adianta. Porque podemos vir para o centro 7 dias na semana. Podemos estar aqui direto, tomando passe, água fluidificada, leva para botar na banheira, para botar em tudo, para fazer o café. Não importa. O que importa é aqui. São as ligações que fazemos. Tal qual as ondas de rádio, que nós temos AM, FM, FM1, FM2, tem as ondas mentais aqui. E nós vamos sintonizar naquela que nós queremos. E junto nesta sintonia, não estou só eu, tem outros, encarnados e desencarnados. Aí outro diz assim, olha, mas que isso, não é assim também não. O pessoal lá do centro exagera, o pessoal exagerado, aquela turma. Põe um medo na gente. Aí a gente para e pensa. Ao perdermos o corpo físico, será que a gente vira anjo? Criazinha? E todos esses vícios que nós implantamos durante a nossa jornada aqui na Terra, 50, 60, 70, 80 anos, a gente vai perder assim?
Passou pelo caixão, sai do outro lado limpinho de asinha? Não, nós sabemos que não. E a gente sabe que, vamos dar um exemplo por alto, a pessoa que está viciada no álcool, ela desencarna, ela deixou de ter vontade do álcool? Não. Só que ela não tem mais a mão para pegar o copo. Ela não tem como. Como que ela vai fazer? Ela vai se anexar a alguém que também goste, vai entrar naquela sintonia e vamos beber junto. É agradável saber disso? Estamos passando em frente ao espelho que revela o plano espiritual que nos acompanha. É agradável? Claro que não. Ok. Mas eu não bebo, eu não fumo, não uso droga. Tô livre, tô livre. Mas e aquela fofoquinha? E aquela coisa que a Helene vem e me conta e eu fico aquela coisa e chego perto da Marisa. Ô, Marisa, não, eu só vou te contar porque você é minha amiga, viu? Mas ela tá assim, 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 e dali vai. Será que este vício também vai parar quando eu passar pelo caixão e sair lá do outro lado? Eu vou me associar a quem? A quem goste desse tipo. Por quê? Porque na sua casa mental há as sujeiras da maledicência, da fofoca, dos ciúmes, da intriga. Fazer uma faxina mental não é fácil como a gente faz na casa da gente, não, gente. Não é fácil. Na casa da gente, a gente bota tudo para cima, estilo brasileiro, e joga água e toca clorox, e a coisa fica limpa. A casa mental é um pouquinho mais complicada. Mas há necessidade de ter uma constância. Por isso que Jesus fala, vigiai. Vamos fazer um teste. São agora 12:30. Quem pode me dizer quantos pensamentos teve desde a hora que levantou até agora? Quem pode me falar um número de pensamentos? Difícil. Podem me falar se os pensamentos que tiveram foram de vocês mesmo ou foram de outros que vocês captaram? Como podemos avaliar isso? Mas conhecerás a verdade e ela vos libertará. E como é que eu vou conhecer a verdade? Conhece-te a ti mesmo. Começa se analisando. Comecemos a vigiar os nossos pensamentos, a limpar a nossa casa mental. Não é fácil. Não é como fazemos a limpeza na nossa casa, comum na nossa casa material. Mas é um exercício constante. E quantas vezes somos atropelados por uma multidão de pensamentos, ou alguém fecha a gente no trânsito, e aquele pensamento vem, eu vou atrás, ou vou revidar. E o que nós fazemos? Qual é a orientação do Cristo? Orai. Busque força para ele eliminar aquilo. Busque força, Senhor, eu estou tendo esses pensamentos, me dê força para me livrar, eu não quero. E vai eliminando. Não é em 5, em 1 dia, 2 dias, 1 mês. É um trabalho constante. Orai e vigiai para que não caiais nas tentações. Que tentações? De fora? Não, as tentações que ainda residem em nós, que ainda trazemos em nós, dentro deste homem velho, vicioso, que ainda somos. Tentações.
No Pai Nosso, nós dizemos: Senhor, livrai-nos do mal, livrai-me das tentações, mas das tentações que residem em mim, não das tentações de fora. Orar é necessário. É necessário. Vigiar é imprescindível. Imprescindível. Porque muitas vezes fazemos uma prece aqui e saímos lá fora o pensamento. Então, como nos diz Joana de Ângeles, devemos manter em estado oracional a todo momento. O Espírito de Emmanuel nos traz uma lição incrível. Quando ele diz: caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural, porque vamos sofrer tentações. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Vivemos num mundo de prova e expiação. Quando reencarnamos, falamos: não, deixa comigo que eu vou lá, isso aí eu passo tranquilo. Vou passar por uma prova. E chega aqui, a gente rasga o teste. Provas. Voltando a falar, atravessar tormentas de lágrimas e vicissitudes. Ninguém passa pela terra só sorrindo dentro de felicidade. Muitos podem estar aperreados, como diz o pessoal do norte, por $100. O outro está por 1 milhão. Um pode estar aperreado porque tem que levantar de manhã para trabalhar. O outro está aperreado porque não consegue sair da cama e está doente. Vamos pensar nisso. Entretanto, lembremos-nos dos ensinamentos do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações. De vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre o narcótico da queda. Meus amigos, temos hoje a melhor encarnação que já tivemos. Estamos no nosso melhor momento. Estamos num step próximo a darmos o segundo na evolução. Olha quanto nós já crescemos desde que fomos criados espíritos simples e ignorantes. E hoje aqui estamos. Não vamos perder a oportunidade. Ai, mas eu só conheci a doutrina, eu só vi isso depois que eu já estava nos meus 30, 40, 50... Não importa. Porque são os chamados da última hora, são os trabalhadores da última hora. E todos são recompensados pelo seu esforço e não pelo tempo, mas pelo esforço que fazem. A casa espírita que nós hoje frequentamos, o grupo que nos acolhe hoje, são aqueles, contém aqueles da qual precisamos, que Deus, pela sua misericórdia divina, nos oferece a conviver. Daí, muitas vezes fazemos corpo mole na casa espírita. Não, hoje eu não vou, estudo, né? Mas lembrem-se, as horas voltam, mas a oportunidade é uma vez só. E Deus está nos dando essa oportunidade. Deus está nos dando essa oportunidade. Viemos para esta terra, viemos para os Estados Unidos. Pode ter certeza, pode até pensar que é para juntar as verdinhas, mas não é não, gente. Nós não vamos juntar porque não fomos nós que espalhamos. Então, não é para isso.
temos um objetivo, temos uma missão. Como brasileiros, vindo da pátria do Evangelho, do celeiro do mundo. Educar os seus filhos que nascem nesta terra, os americanos, que terão filhos e mais filhos no futuro, colocando-os dentro das diretrizes do Evangelho, levando aqueles com quem a gente convive, não o Evangelho debaixo do braço e fazendo proselitismo, mas através da nossa conduta, através das nossas ações. Espíritas, instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Este é o objetivo desta casa, este é o objetivo da união, de dar apoio àqueles que choram, que sofrem, de sermos apoiados e apoiarmos, de nos instruirmos, de aprendermos a amar. E sairmos a caminhar como o semeador com as sementes divinas, espalhando aonde nós pudermos, através dos nossos exemplos. Esta casa completando 13 anos, com certeza, com seus vínculos cada dia mais fortes com a espiritualidade, com a luz, e muitos anos. Os seus dirigentes irão sair dos seus cargos, da frente, mas outros virão. E, com certeza, a continuidade desta luz só irá se intensificar. Agradeço a Jesus pela oportunidade e o carinho daqui está. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.